Bíblia, eu quero resgatar a utilização da Bíblia, Roseli. Eu preciso resgatar isso. Eu preciso. Deus está exigindo isso de mim, né? Porque a gente traz o celular, as pessoas não sabem onde a gente está indo, mas quando nós estamos com a Bíblia na mão, as pessoas falam, está indo para a igreja, né? Então, eu preciso resgatar isso. Amém? Abra a tua Bíblia, em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 21. Então, eu gostaria de pedir para quem está na mídia ficar atento, que nós vamos ler. Eu não estarei falando de Jairo, não estarei pregando sobre Jairo, mas eu vou estar falando sobre a atitude dele, estarei falando sobre a atitude da mulher do fluxo de sangue e estarei falando sobre os leprosos. Nossa, pastora, que pregação é essa? Essa pregação é atitude antes e após o milagre. Tá? Esses dias de fé e milagre, nós precisamos saber que temos que ter algumas atitudes. Porque o milagre maior, irmão, vamos falar a verdade, Jesus fez, né? Deus fez para nós, que foi o milagre da cruz. Que é milagre maior da salvação? Que eu e você, se não fosse Jesus ter morrido naquela cruz do Calvário, nós não teríamos a salvação. Não teríamos como entrar no reino de Deus. Então, esse é o maior milagre que Deus fez para a nossa vida e fez tanto para nós, como para esses que ainda não entenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele se chega ao Pai. Amém? Já está aqui, né? Então, vamos fazer a leitura. E passando Jesus outra vez num barco, eu vou orar antes, tá? Para que assim a gente faça a leitura sossegado. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, diante do Teu favor, de graça. Peço que o Senhor perdoe meus pecados, porque sou falha, sou pecadora, carente, Senhor, da Tua bondade e misericórdia. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que seja com a minha boca. Eu peço, Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre lugar no coração dos meus irmãos, assim como encontrou no meu. E agradeço, Senhor, a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Bem conhecido para você isso, né? E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta.
Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que dessem de comer. Aqui a gente vê a atitude de Jairo, quando ele se achega diante de Jesus, ele se prostrou e orou. Tá? Primeira coisa para um milagre acontecer. Nós estamos falando de um homem que não tinha nenhum vínculo com Jesus, não era discípulo de Jesus, mas ali ele ouvia, ele sabia que Jesus fazia milagres, que Jesus operava no meio do povo, e quando essa situação veio até a casa dele, o que ele fez? Ele procurou Jesus, se prostrou e orou a Jesus, para que Jesus pudesse ir até a casa dele, orar pela filha dele, para que a filha dele fosse curada do mal que ela tinha. Você já conhece essa palavra, tá? Então, eu já comecei a pregar. A atitude aqui primeiro é a oração. E enquanto ele ia com Jesus e uma multidão junto, né? Porque as pessoas, onde Jesus estava, tinha sempre muitas pessoas com Jesus. E quando viram o Jairo chegar ali, fazer aquele pedido para Jesus, eles foram junto. E no caminho, eles indo, né? A Bíblia relata, você vê que Jesus estava indo para um milagre, que era a cura da filha de Jairo. Mas no caminho, no meio daquela multidão, tinha uma mulher, que você já sabe, a mulher do fluxo de sangue, que já sofria daquele mal há 12 anos. Aquela mulher já tinha ido em todos os tipos de médico, em todos os tipos de especialistas. Eu acredito que essa mulher já tinha ido beber até remédio de curandeiro, já tinha buscado outros meios para a cura, que as pessoas falavam para ela, ir na benzedeira, ir lá e acolá, e ela foi em tudo que tinha, gastou todo o dinheiro que tinha e nada aconteceu, e estava cada dia pior. Imagina 12 anos, uma pessoa, eu vou dizer uma mulher ainda, perdendo sangue. Como que essa mulher não devia ser anêmica, ser fraca? E ela estava ali no meio daquela multidão, porque ela havia ouvido que Jesus estaria passando por ali. Olha a importância da gente falar do que Jesus faz na vida da gente, das campanhas que nós fazemos, das respostas das campanhas, de quando nós vem para frente e recebe oração para cura, para alguma dor, para que Deus mude algum diagnóstico de um exame que a gente fez, e a resposta vem e a gente pega e divulga, não só na igreja, mas onde nós estamos no nosso trabalho, nas oportunidades que Deus coloca para nós, Ele dá sempre uma oportunidade. Eu preguei esses dias, nós devemos aproveitar as oportunidades. Quando alguém vem falar de uma doença, você fala, você não acredita. Olha, na igreja, no culto de quarta-feira, eu fui lá na frente, eu estava com dor, eu recebi uma oração. Na sexta-feira, eu fui para o culto, recebi oração, hoje eu estou curada, o meu exame mudou, e Deus tem operado. Isso vai fazer com que a pessoa queira vir buscar. Nem que ela venha, mas ela vai vir só buscar a cura, pastora. Deixa o Espírito Santo trabalhar. É Ele que trabalha, é Ele que faz a obra dentro das pessoas. E aí aqui essa mulher
o que ela teve? Fé. Ela ouviu que Jesus vinha passar naquele lugar. Então ela disse: se eu somente tocar na veste dele, eu serei curada. Então você já está vendo aqui, ó, a oração de Jairo e a fé dessa mulher, tá? Mas Jesus parou ali, né, no momento que saiu virtude dele, questionou os discípulos, a multidão: como alguém tocou tanta gente aqui? Só que Jesus, ele sabe diferenciar as pessoas no meio da multidão, quem está tirando virtude, quem tem fé, ai, mas a minha fé é pequeninha. A Bíblia diz que ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela opera. O que não podemos é chegar diante de Deus sem nenhuma fé. Porque a palavra diz que Deus é galardoador para aquele que o busca, para aquele que chega diante dele com fé, ele traz a resposta. E essa mulher aqui, a gente vê que ela teve fé. Ela ouviu tudo que Jesus fazia. Ela estava fraca, ela estava anêmica, ela estava correndo risco, porque a situação dela era uma situação que ela não poderia estar no meio das pessoas, por conta do sangramento que ela tinha. Ela era considerada imunda, mas ela estava ali no meio daquela multidão. Ela fez o que? Ela se esforçou, porque talvez ela tivesse fraca, e a Bíblia não fala que alguém levou ela, ela foi sozinha. E ali ela tocou em Jesus, e a Bíblia diz que ela foi curada. O verso 34, Jesus disse assim para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Ela recebeu a salvação e ela recebeu a cura do mal que estava sobre o corpo dela. Então Deus já está falando com você a importância de você orar. Mas a importância de você buscar ter fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e guarda no teu coração, no momento da sua adversidade, no momento da busca do seu milagre, a palavra é ela que vai te impulsionar a tocar no Senhor para que o milagre aconteça. E aí, vamos embora para a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, Jesus chamou os 3 que estavam com ele para entrar. E ele entrou e ressuscitou a menina. Mas o que eu quero falar aqui, que olha só, Jairo havia orado. Mas você vai ver no verso 36, que Jesus disse assim para ele. Após falarem que a filha dele estava morta, Jesus conhece tudo, Jesus conhece o meu coração e o teu coração. Muitas vezes nós temos a aparência de quem está com fé, mas no nosso coração quer vir a incredulidade, quer vir a dúvida, quer vir o medo. E quando chegaram e falaram para Jairo assim: olha, não incomoda mais o mestre, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido as palavras, disse ao principal da sinagoga, que é Jairo: não temas, crê somente. Então você está aí esses dias buscando nos cultos de fé e milagre. Talvez o seu coração vai vacilar. Talvez você vai estar ali. Começou ontem uma palavra poderosa, eu vim de manhã. Eu gosto quando fala de Abraão e Sara. Eu gosto por quê? Porque Abraão, mesmo antes de ter Isaac nascido, todos os dias Abraão dava glória a Deus pelo milagre, pela promessa na vida dele, porque ele sabia que quem tinha feito a promessa para ele era fiel para completar na vida dele. Eu gosto dessa palavra de Romanos 4, 20. Que lá diz que Abraão, ele dava glória a Deus, mesmo antes de ver a promessa, porque ele cria em Deus, ele cria na palavra que Deus liberava para ele. Então foi uma palavra maravilhosa. E lembrando que, antes do capítulo 18, Deus já tinha feito a promessa para Abraão. E Deus está falando com alguém aqui. E Sara duvidou.
e quis dar uma ajuda para a promessa se cumprir, autorizando o marido a se deitar com Agar. Quando eu e você estamos em busca de milagre, nós não podemos dar ouvido para saras na nossa vida, porque o milagre até vai se cumprir, mas nós retardamos esse milagre. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Deus havia liberado a palavra para ele, mas Sara ali foi e falou no ouvido dele, quis fazer do jeito dela, nasceu Ismael. E eu não vou entrar nesse contexto, que você sabe que até hoje a confusão que está lá por conta desses povos. E aí no 18, Deus vem e reafirma a promessa, e aí o anjo já falou, o ano que vem eu volto, vocês já estão com o filho no braço, para ver se Sara não aprontava mais alguma. Então, quando você está em busca de um milagre, você tem que tomar cuidado. Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que desenvolver a tua fé, porque daí você não vai olhar nem para a direita e nem para a esquerda, você vai olhar para o alto da onde vem a tua fé. Oração gera milagre. Quando clamamos a Deus, Ele responde. Jeremias 33:3 fala isso. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando Deus falou isso para Jeremias, aquele povo não estava numa boa, aquele povo não estava de férias, aquele povo não estava num spa. E ali Deus falou isso para Jeremias, porque aquele povo precisava de um milagre, sair da onde eles estavam. Deus tem compromisso em responder a nossa oração, irmãos. Ele tem compromisso, primeiramente, para que você saiba que Ele é um pai que cuida dos filhos dele. E depois, para que o nome dele seja glorificado. Então, aqui nós já falamos de duas situações para que o milagre venha. A oração e a fé. E todo milagre que Deus faz, Ele não faz só para eu ou para você. Ele sempre tem um propósito. Você vai ver que o propósito do Mar Vermelho foi um grande milagre. Mas foi para quem? Para todo o povo de Israel. Você vai ver que o milagre das muralhas de Jericó foi para quê? Para que as muralhas caíssem e o povo pudesse chegar onde eles tinham que ir. Então, todo milagre que Deus faz, não é somente para mim e para você usufruir. Ele tem um propósito para que outros usufruam daquele milagre. O milagre de Maria engravidar sem ter marido. Para que foi? Para que gerasse Jesus, para que eu e você hoje pudéssemos chegar diante de Deus sem nenhum obstáculo, sem uma pessoa para fazer ponte. A única ponte que nos leva a Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for em Jesus e através de Jesus. Jesus tocou a filha de Jairo pela oração. E a mulher do fluxo de sangue, ela foi tocada pela fé dela. Ela recebeu um milagre pela fé dela. Então você tem que saber que tem que orar. Ontem o pastor falou de oração. Que Abraão orou. Quando o Senhor, em forma dos anjos, foi lá falar com ele, ele orou. Nós temos que orar. Temos que orar. Ainda que seja uma oração curta, mas devemos orar. Eu quero dizer algo para você, que na Bíblia, você vai ver Jesus fazendo milagres. Os milagres de Jesus é para cura. Os milagres de Jesus é para libertação. Os milagres de Jesus é para que as pessoas saibam que estava próximo o reino de Deus. A Bíblia diz assim, coloca para mim, Ilma. Talvez agora alguns não concordem, mas eu tenho que falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mateus, capítulo 6, verso 33. Nós buscamos muitos milagres. Mas quando eu e você lemos Mateus 6:33, nós vai ver o que Jesus deixou para nós. E aí você vai entender no decorrer da leitura. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu e você buscamos primeiro o reino de Deus,
as demais coisas são acrescentadas. O reino de Deus e a vontade de Cristo expressa na vida dos seus discípulos. Esse é o reino de Deus. Deus quer que eu e você busquemos primeiro esse milagre, sermos parecidos com Cristo. O reino de Deus está expresso na oração que Jesus ensina em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quando eu e você buscamos primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, a justiça de Deus, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no espírito. As demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. O que é as demais coisas, pastora? São as coisas que vão ficar aqui. São a casa própria, glória a Deus. São o carro, glória a Deus, que nós precisamos. O bom emprego que nós precisamos. Um celular bom que nós precisamos. A viagem que nós precisamos. Deus vai acrescentar tudo isso. Porque Ele vela por cumprir a palavra dEle. E Ele diz que os filhos dEle não terão falta de nada. E jamais Ele deixaria nós ficar abaixo daquele que não é filho dEle. Das pessoas que ainda não o conheceram. Então, o maior milagre na minha vida e na tua vida é buscar de Deus ser cada dia mais parecido com Jesus, buscar o reino de Deus e a justiça dele, que daí todas as coisas perecíveis Ele vai nos dar. E eu quero dizer para você algo, que os milagres temporais em nossa vida, a gente busca cura. Eu busquei cura esses dias. Mas amanhã, Roseli, você fica doente de novo. Não é? Não é, Grace? Você procura um bom emprego, Celcinho, não é? Você arruma um bom emprego. Deus abre uma boa porta. Você é dizimista e você é ofertante. Deus vela para cumprir a palavra dele. Mas amanhã você pode perder o emprego. Você compra um bom carro. Mas de repente você pode perder esse bom carro. Por algum motivo. Ou ter que trocar por um inferior. Não é? São coisas temporais na nossa vida. Nós podemos ter uma casa boa. Mas a casa boa vai exigir reforma. Porque trinca. Porque acontece um monte de coisa. Então nós não podemos deixar que as coisas temporais tomem lugar do reino de Deus na nossa vida. E nos impeça de buscar o milagre maior, que é a justiça de Deus em nós e através de nós. O apóstolo Paulo fala em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Eu sei que você vai falar assim, mas essa passagem Paulo está falando sobre a liberdade, né? Que a gente tem que tomar cuidado com a liberdade para que outros mais novos na fé não venham a cair. Mas ele está dizendo isso. Ele está dizendo, porque às vezes a gente dá muito mais importância do milagre de ter muito, e esquecemos do milagre de ter muito lá. Coloca para mim Lucas, fazendo o favor. Lucas capítulo 12, verso 15. O que Deus está querendo dizer para nós, que o milagre que Ele quer que nós busquemos, é o milagre de sermos cada dia mais parecidos com Ele. Porque isso é um milagre. O milagre da gente trazer pessoas para que o aceite, tenham uma vida transformada, dê testemunho de libertação, de cura, de salvação. Porque daí as demais coisas serão acrescentadas. Porque senão Deus não vela por cumprir a palavra dele. Aí a gente tem que rever o que a gente está fazendo. Seja a Bíblia de papel ou no celular, nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer.
Deixa eu ver aqui se eu falei certo. Isso, Lucas capítulo 12, verso 15. Opa, é para cá que eu estou no... Você presta bem atenção, porque é na palavra que eu estou lendo. Então, não tenho nenhum tipo de constrangimento, de nada. Porque Deus tratou comigo, eu fiquei o dia todo ali, sabe? Meu Deus, Jesus, me ajuda, porque Deus está falando comigo. Muitas vezes nós perdemos tempo de buscar tanta coisa e não buscamos o reino de Deus. E queremos que as demais coisas venham na nossa vida. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 15. Essa é a parábola do rico insensato, daquele que só buscava coisa para essa vida. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Por isso que o pastor ministrou domingo, que Jó, quando foi citado, ele não foi citado assim, e Jó, um homem muito rico, que tinha isso, que tinha aquilo outro. Não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. E é isso que Deus espera da igreja nesses dias. A igreja do Senhor Jesus tem estado muito preocupada com o que ela tem, mas não com o que ela é. Caminhando para a igreja de Apocalipse, pobre e miserável, pobre, nu e miserável. E Jesus diz: vem comprar de ouro de mim, de Deus, riqueza dele, que a traça e a ferrugem não corrói. E propôs-lhe uma parábola dizendo, verso 16: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Verso 20. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Verso 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quando eu e você, está vendo que eu estou falando eu e você? Porque tem um para você e 3 para mim. Se voltar para buscar o reino de Deus e a justiça dele, e pedir: Senhor, faz o teu querer na minha vida aqui na terra, como aí no céu. Porque lá no céu a palavra de Deus para a minha vida e para você é: eu sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. Então Deus só pensa coisa boa para mim e para você. Tá? Esses são os pensamentos de Deus para nós. A vontade de Deus, que é feita no céu, sendo feita na terra, se manifesta em justiça, através da minha vida e através da tua vida. Aí as demais coisas serão acrescentadas. Milagres que nós buscamos, Deus vai fazer, porque Ele vela por cumprir a palavra dEle. Ele vela para cumprir o versículo da Bíblia. Os milagres e sinais físicos são importantes, mas eles são temporais. Eles são temporais. Sabe por quê? Você vai olhar a Bíblia, a parábola do rico e do pobre. O rico se abastou. Quando morreu, não tinha nada feito com Deus. Você sabe que a Bíblia fala que ele estava onde? No inferno. Lázaro, pobre, comia resto. Mas quando morreu, a Bíblia diz que estava no peito de Abraão. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes nós queremos ter, e somos miseráveis tendo. E aquele que tem pouco, mas ora, mas tem fé, busca as coisas do reino e a justiça do reino, às vezes se sente até humilhado, às vezes se sente envergonhado por não ter o que o outro tem dentro da igreja. Está como o Lázaro, vai deitar no colo, no seio de Abraão.
O novo nascimento, gente, ele é eterno. Por isso que o milagre maior na minha vida e na tua vida é o novo nascimento. Até onde eu estou vendo aqui, não conheço, estou vendo ninguém aqui que ainda não tem Jesus como Salvador. Aos meus olhos, né, todos têm. Que desejemos ter a vida transformada, primeiramente. Gozar de paz e alegria, independente da situação. Esse é o maior milagre na nossa vida, gente. Sabia? Maior milagre, sabe qual é? Você está aqui nessa noite, numa quinta-feira, num dia que não tem culto, porque nós temos os dias de culto especificado. Hoje é um dia diferente. Isso é um milagre você estar aqui. Talvez você dê ouvido para o diabo quando ele fala, cadê Deus que ainda não fez o teu milagre? Você vai dizer para ele, ele continua no mesmo lugar, cuidando de mim, da minha casa e da minha família. E você continua fazendo o quê? Orando e tendo fé. Mas a hora que o teu milagre chegar, porque vai chegar, pode ser que amanhã você já tenha testemunho de milagre para contar para o pastor. Abre em Lucas para mim aí, coloca aí, Lucas capítulo 17, verso 13. Isso é muito importante na vida daquele que quer viver vida de milagre. O maior milagre na tua vida é a tua salvação. Segundo milagre na tua vida é ter uma vida transformada para cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida desde o princípio, que é para você levar todas as pessoas a Jesus, porque você já tem um ministério na sua vida, o ministério da reconciliação. Terceiro milagre na sua vida é você ser instrumento de Deus para a salvação da sua casa e da sua família. Lembra de Raabe? Raabe vivia um milagre de não cair junto com todo mundo da muralha de Jericó. Mas ali ela já aproveitou e já clamou pela salvação da casa dela e da família dela. Você vai ler lá em Josué, você vai ver. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Olha como Deus faz milagre, né? Às vezes um milagre, Deus já até fez um milagre na sua vida e você nem atentou. Porque esses homens saíram andando e o milagre foi acontecendo na vida deles. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Olha que interessante. Seria a mesma coisa que aqui, todos nós em Cristo, líderes, eu, pastor auxiliar, os músicos, os diáconos, e entra uma pessoa que aos olhos da sociedade, né? Não preciso nem falar, e ela clama aqui, Roseli, e Deus faz um milagre para ela, né? Acontece, viu, gente? Que a Bíblia fala que é mais fácil um ladrão e uma prostituta se salvar, né? Falou aqui na Bíblia. E vamos voltar aqui. E respondendo, Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, né? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Falando de gratidão. Eu falei que seria uma atitude da oração, atitude de ter fé, por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando nós não ouvimos mais outras coisas que não é a palavra de Deus, nós não teremos fé para ver o nosso milagre acontecer. Porque o teu milagre pode acontecer, aconteceu hoje, pode ter acontecido. Pode acontecer amanhã? Pode. Pode acontecer no sábado? Pode. Mas o tempo é de Deus. É Deus que está com o teu milagre na mão. Então é Ele que sabe a hora que o teu milagre vai vir. Mas uma coisa é certa. Ele tem feito um milagre na tua vida. Por isso que você está aqui nessa noite. Porque se você não tivesse, Deus não tivesse feito o milagre de te guardar, de te livrar, de te dar saúde, você não estava aqui. Então Ele já fez milagre na sua vida.
E aí, por conta disso, você vai aguardando com paciência. A Graciane falou isso. Aguardei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Porque há tempo para todas as coisas na nossa vida. Talvez o seu milagre não chegue após acabar a campanha Fé e Milagre. Mas uma coisa é certa. Só de você permanecer nele, você já está vivendo um milagre. Porque tem muita gente que Deus fez milagre e não está mais aqui. Só Ele sabe aonde elas estão. Mas você está tendo a atitude desse samaritano. Você tem estado aqui e agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. E o que eu quero nessa noite que Deus colocou no meu coração para fazer? Eu espero que você tenha entendido que o teu milagre depende da tua oração. Você vai ver na Bíblia que quando Jesus passava, o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele foi no cemitério de Gadara, aquele homem não falou nada com ele. Mas Jesus operou na vida dele, trazendo a libertação. Aquela mulher, no tanque, quando ela estava no poço, Jesus operou um milagre na vida dela. Libertou ela do adultério, da prostituição. E salvou ela, que ela se tornou uma missionária. Ela saiu ali pregando. Você vê como que é o propósito de Deus? Ali Ele não prometeu para ela um marido. Você tem 5, nenhum é seu. Eu vou orar para você ter um marido. Ela não fez isso. Ele não fez isso para ela. Ele podia, mas Ele não fez porque não era o propósito dele. Não era o propósito dele. Aquele homem que os amigos desceram, os 4 amigos, que Jesus fala que admirou a fé deles. Que tirou aquele homem daquela cama e ele saiu com a cama na costa. Então a gente vai ver que os milagres que Jesus fazia tinha propósito. E o propósito de glorificar o nome dele e mostrar o poder de Deus. E era tudo situações que a traça e o ferrugem não corrói. Mas tem o propósito do milagre naquelas vidas levar o dono do milagre para outras vidas. E quando eu e você começarmos a andar assim, nós vamos ver quantos milagres nós vamos ver Deus fazer na nossa vida. A igreja precisa saber que se nós obedecermos o que está aqui, Deuteronômio 28, pouquinha coisa. Você vai ler Deuteronômio 28? Se ouvir a palavra, não endureça o seu coração, obedecer. Aí você vai ver as maldições que vêm pela desobediência, um monte de coisa. Você viu uma única coisa para ter toda a bênção, obedecer. Para ter maldição, deixe de obedecer, tem um monte de maldição, você pode, até piolho tem na Bíblia. Tem piolho, tem sarna, você vai em Deuteronômio, tem tudo isso. Tenha curiosidade, abre Deuteronômio 28, você vai ver só o que está lá. Então, quando eu e você nos colocamos, você vai ver que Paulo, ele perdeu tudo, mas ele disse que era ganho. Ele preferiu estar no propósito de Deus. Ele preferiu buscar o reino de Deus e a justiça de Deus e fazer a vontade de Deus na terra. E acabou numa prisão. Por que Paulo não pediu um milagre para Deus tirar ele da prisão? Porque Deus tinha feito um milagre com Pedro. Pedro estava preso, a igreja se reuniu, orou, Pedro foi liberto. Olha que milagre maravilhoso. Então, que você guarde no seu coração para que o teu milagre seja trazido à existência. Oração, fé e gratidão. Tenha coração grato todo dia pela salvação que Jesus deu para você na cruz. Tenha gratidão a Deus por todo dia que você consegue estar nesse culto para adorar e louvar a Deus. Tenha gratidão a Deus por cada luta que você passa e você pode estar aqui para ouvir uma palavra de ânimo, de força e de graça. Porque tem muitas pessoas que passou menos que você está passando e largaram de Jesus. Largaram da videira verdadeira. Largaram do aprisco do bom pastor. Deixaram de viver a bondade e a misericórdia de Deus e estar na casa dele todo dia. Esse é o maior milagre na nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça dele. As demais coisas, ele vai fazer na minha vida e na tua vida.
E o que Deus trouxe para mim fazer, algo que Deus tem tratado comigo, tem tratado com algumas outras pessoas também, da unidade. Onde tem unidade, gente, Deus ordena a bênção. E é isso que Deus vai fazer hoje. Você vai dar a mão para a pessoa que está do teu lado. Pode até fechar os corredores. O Ministério de Música vai estar aqui louvando com o hino. Você vai orar para a pessoa que está do teu lado. Você que ora em línguas, você vai perguntar para a pessoa, milagre em que área? Ela não vai contar a vida dela, ela vai dizer, milagre da salvação. Deus já sabe, né, pastora Márcia? Você falar para mim, pastora, ore por salvação. Eu vou falar, Senhor, o Senhor sabe que a pastora Márcia precisa de salvação. Na família dela, ou salvação de uma causa, de uma doença, aquela mulher recebeu a salvação e a cura. Você vai falar para a pessoa que está do teu lado. Você que fala em línguas, deixa o Espírito Santo te usar para romper no mundo espiritual o que está dificultando este milagre de se materializar na tua vida e na vida dessa pessoa. Mas pastora, se eu for orar para a pessoa que está do meu lado, eu vou deixar de orar por mim, né, Roselaine? Não é? Mas não é, né, Rose? Nós sabemos que quando o Jó orou pelos amigos, Deus rompeu e deu tudo em dobro. Nós não podemos deixar o egoísmo impedir que nós sejamos abençoados. Por que eu falei de falar em línguas? É culto de Pentecoste, pastora? Não. O Espírito Santo, ele age mesmo fora do culto de Pentecoste. O ministério do Espírito Santo de Deus, ele ainda existe. E quando você que fala em línguas, deixa o Espírito Santo de Deus orar, interceder por aquele que está do teu lado, Deus opera coisas maravilhosas. Nós temos visto isso no sábado de consagração, clamor por milagres. Nós temos orado meia hora por nós, pela nossa casa e pela nossa família. E nós temos colocado pessoas com causas impossíveis e denominamos clamor pelo milagre. E o poder de Deus tem se manifestado de uma forma sobrenatural. E é isso que Deus vai fazer aqui nesta noite. Ele vai rasgar o céu. Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Então você que fala em línguas, deixa o Espírito de Deus te usar. Porque enquanto Ele te usa, Ele te enche. Ele vai fazer do teu interior fluir rios de água viva. Ele vai fazer esse rio se mover aí dentro. E esse poder de Deus que vai se mover será como uma grande fonte de água que vai romper barreiras, que vai colocar por terra muralhas, que vai quebrar grilhões. É Deus na tua vida, porque o milagre vem dele, mas ele depende do homem, da mulher, para fazer parceria com ele, para que milagres aconteçam aqui na terra. Então ore nesse momento, ore em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, esse povo já é um povo vitorioso, Senhor. É um povo que saiu de casa numa quinta-feira. Muitos saíram cansados, porque trabalharam, outros talvez vieram até mesmo com algum desconforto físico, mas eu creio que ninguém vem buscar no Senhor e sai da mesma forma. Então hoje, Senhor, manifesta a cura nesse corpo, manifesta a saúde nessa vida. Talvez aqui no nosso meio tenha pessoas que estão buscando o milagre da libertação de um vício. O Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que quebra grilhões. Talvez esteja buscando um milagre por um filho, esteja buscando um milagre por um marido, por um parente, por um amigo, por alguém até que está num hospital, ou está em casa desenganado com câncer, com alguma doença que a medicina não tem como curar. Mas esse hoje é um dia de fé e de milagre. Então eles se colocam diante de ti para orar. Toca, Senhor, em nome de Jesus, nesta causa que está sendo apresentada. Em nome do Senhor Jesus. Vai orando, irmãos. Vai orando, porque o Espírito de Deus está neste lugar.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esses dias é dia de fé e de milagre. A fé e de milagre. Milagre não gera fé, mas ouvir a palavra de Deus gera fé. E crer na palavra de Deus traz a fé e a existência. Porque o Senhor diz que aqueles que se achegam nele com fé, com confiança, são galardoados, recebem. Em nome de Jesus, Senhor. Nós somos uma igreja que somos ensinadas a buscar primeiro o teu reino. O nosso pastor tem priorizado as almas nesse lugar. E o Senhor diz na tua palavra que aquele que busca primeiro o reino de Deus e a tua justiça terão as demais coisas acrescentadas. Onde houver um coração aqui, Senhor, desejoso por ganhar alma, que essa pessoa viva essa palavra, Senhor. Ela viva a palavra de Mateus 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Acrescenta nessa vida, Pai. Acrescenta a tua palavra. Acrescenta o teu amor. Acrescenta a paz. Acrescenta alegria no Espírito. Alegria no Espírito, independente da circunstância. Alegria no Espírito é dependente da situação financeira. Alegria no Espírito é independente da saúde. A paz que excede todo entendimento. Ore, canta, labachúria, labacandaraia. Toca, Espírito Santo de Deus. Onde tem unidade, o Senhor ordena a bênção. Está escrito na tua palavra. Onde tem unidade, o Senhor ordena a bênção. Derrama do óleo do teu Espírito. Está escrito: onde tem unidade, o Senhor ordena a bênção. É a tua palavra, Senhor. É sobre a tua palavra que eu lanço a minha fé. Ore, canta, labachuri, cantarabash. É calabachuri, andarabachuri, cantaraia. É calabachuri, cantarabash, arabacalabachai. Oi, andalaia, lachuri, alaia. Oi, andalaia, labacandaraia. Vai destravando esse milagre, Senhor. Vai destravando esta libertação. Vai alcançando esta casa. Vai alcançando com salvação. Salvação, Jesus. Entra nessa casa. Entra nessa casa, Jesus. Entra nessa casa e salva o que está perdido. Salva o que está perdido dentro dessa casa. Salva esse homem. Honra a oração dessa mulher. Honra a oração dessa esposa. Honra a oração dessa mãe. Que é a tua palavra diz. Se ela crê, e a casa dela servirão ao Senhor. É a tua palavra. Se ela está aqui é porque ela crê. E se ela crê, Senhor, traz a existência essa salvação. Traz a existência essa libertação. Caia por terra agora. Todo espírito de engano, todo espírito contrário, tudo que não permite que essa vida glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Essa igreja é uma igreja missionária. Essa é uma igreja missionária. Essa é uma igreja treinada para trazer pessoas, Pai, que estão morrendo. Abençoa essa célula. Abençoa esse líder de célula, Senhor, que tem clamado por almas, por visitante. Destrava, Senhor. Destrava no mundo espiritual toda fortaleza na vida desse visitante que já foi convidado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu profetizo que essa pessoa vai estar na célula na semana que vem. Eu profetizo que essa pessoa estará na célula. Eu profetizo esse milagre, porque está escrito que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos, que cheguem ao conhecimento da tua palavra. E a ferramenta para essa igreja é a célula. Então, Senhor, venha afiando
anfitrião que abriu a casa. Traz vitória na casa dele. Traz fartura na casa dele. Traz salvação na casa desse anfitrião. Assim como o Senhor fez na casa de Obed-Edom. Traz vitória na casa desse anfitrião. Traz salvação na casa, na família dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória, canta lá e dá vitória, Senhor. Dá vitória em nome de Jesus. 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 É vitória. É vitória de salvação, de libertação, de transformação, de cura. Causas impossíveis. O Senhor é o Deus do impossível. Manifesta o teu poder nessa impossibilidade, Senhor. Manifesta o teu poder nessa impossibilidade. Aquilo que é possível para o homem, Ele faz. Mas aquilo que foi impossível para essa pessoa, faz, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder. Assim como era impossível para aquele homem entrar dentro daquele tanque, e o Senhor apareceu ali, e ele não precisou entrar dentro do tanque, porque o Senhor fez um milagre na vida dele. Que não tinha ninguém para pôr ele no tanque. Talvez não tenha ninguém para te ajudar, para que esse milagre seja trazido à existência. Mas você, Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, já basta para que o teu milagre aconteça. Só prossiga orando, só prossiga crendo, e só prossiga tendo um coração de gratidão a Deus. Não importa o tempo que você possa estar vivendo, seja grato, seja como Abraão. Ainda que o teu milagre não tenha chegado, todos os dias dê glória a Deus, porque aquele que fez a promessa para o milagre que você vem buscar, Ele é fiel para cumprir. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, agradeça a Ele, porque Ele é fiel. Amanhã é um novo dia, amanhã é dia de respostas, amanhã é dia de coisas grandes e tremendas acontecer na tua vida, porque amanhã é um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a Bíblia diz que para cada dia basta o seu mal, amanhã é outro dia. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe.